Então, e nesse ponto o Atlético tem uma vantagem. Aconteça o que acontecer na Copa do Brasil, se ganhar, cara, é um anabolizante emocional tremendo você ganhar um título em cima do Flamengo 20 dias antes da final da Libertadores. E se perder, o Atlético tem um tempo para se revigorar, para se recuperar de uma eventual derrota. O Botafogo, quanto o Palmeiras, ele tem pouco tempo para se recuperar de uma derrota, caso ela aconteça. Caso ele perca ali a liderança, fique sem a chance de ser campeão brasileiro, dependendo dele mesmo. O que também vai depender dos próximos jogos. E aí é muito importante o Botafogo chegar no dia 26, né, 26, terça-feira, no Allianz Parque, com uma vantagem sobre o Palmeiras, de preferência de pelo menos 4 pontos. Muito importante isso. O Botafogo tem que tentar abrir essa vantagem, porque ele perde e ainda fica na liderança. Então, acho que essa tem que ser a meta do Botafogo. Aí ele joga mais tranquilo. Digamos, jogou, se por acaso perder, opa, perdi, mas sou líder, dependo só de mim. Vou para Buenos Aires buscar a Libertadores, depois eu resolvo esse negócio aqui, do Campeonato Brasileiro. Então acho que tem que ser essa a meta do Botafogo até lá. As duas competições vão se cruzar, e isso não pode ser ignorado. Então, acho que não me arrisco a fazer projeções, porque acho que muita coisa vai acontecer até lá e pode impactar no comportamento das equipes, na reação até emocional, e até do comportamento técnico, tático em campo, em função de outras competições importantes também, né, que estão acontecendo. No caso do Botafogo, inclusive a própria Série A, pela maneira como perdeu ano passado para o Palmeiras, também não pode perder de novo, né, do ponto de vista botafoguense. Imagina, você vai para a Libertadores, de novo vendo o Palmeiras tomar a taça que você parece que vai ganhar. Acho que o Botafogo não pode permitir isso. Tem que chegar grandão lá em Buenos Aires, depois de um bom resultado, nesse absurdo que é esse jogo na terça-feira, né? Vamos deixar claro. A CBF tem um calendário maluco, ainda parou o campeonato em dado momento, né? E nem assumiu a responsabilidade, compartilhou com os clubes no evento, lá no problema, né? Melhor dizendo, que houve no Rio Grande do Sul, da enchente, né? Parou por quase 2 semanas, e aí o calendário ficou mais estrangulado, e agora ela não consegue encaixar esse jogo em lugar nenhum. Então é um absurdo completo. O Botafogo vai jogar praticamente uma decisão de campeonato 4 dias antes da final da Libertadores. Na véspera da viagem a Buenos Aires. Porque pelo protocolo aí da Conmebol, na quarta-feira os times têm que estar na sede do jogo, né? Para treinamento, coletiva, todo aquele roteiro que é preparado para a grande decisão. Esse tema levantado pelo Mauro, eu acho que ele tem que ser falado, e graças a Deus aqui, ninguém tem medo de falar, né? Porque tem programa que as pessoas têm medo de reação de torcedor, de reação de dirigente, e que se dane, para mim, a reação. É um absurdo ter um jogo Palmeiras e Botafogo. Eu não estou assumindo o partido de Botafogo, eu não estou assumindo o partido de ninguém. Agora, você ter um time brasileiro que vai disputar a final da Libertadores, e 4 dias antes, a várzea do futebol brasileiro, que é a CBF, não tirar o jogo do Botafogo contra o Palmeiras, isso é um absurdo. E aí o torcedor, ele tem motivos sim para desconfiar de politicagem, tá? Porque eu não estou acusando, eu não estou julgando, mas eu posso desconfiar. Se eu sou torcedor do Botafogo, eu posso sim pensar dessa maneira. Gente, a Leila já foi líder de delegação, chefe de delegação da CBF há pouco tempo. A Leila tem ótima relação com o presidente da CBF. O Textor é detestado pela CBF porque denunciou, fez uma denúncia sem provas, foi um fanfarrão, como a gente falou, de manipulação de resultado. Aí o torcedor, ele pode pensar, ele pode falar, gente, será que aí a CBF não tem boa vontade nenhuma com o Botafogo, numa disputa que é contra o Palmeiras? Porque me desculpa, gente, o torcedor, ele tá de olho em tudo que acontece nos bastidores do futebol. O torcedor vê tudo o que acontece. Ter um jogo, Palmeiras e Botafogo, a 4 dias da final da Libertadores, é um absurdo. É um absurdo. O Botafogo, que aí é o que eu falo sempre no futebol brasileiro, punido, é aquele que mais faz pelo espetáculo do futebol brasileiro. Por quê? O Botafogo foi o que mais contratou. Entornou dinheiro, trouxe Almada, trouxe Luiz Henrique, trouxe Igor Jesus, trouxe todo mundo que tá aí. Trouxe o Telles, que é jogador de Europa há muitos anos. Aí o time que investe vai se ferrar de novo por causa da CBF. Ou seja, a CBF, ela prova cada dia que ela não faz nada pelo futebol brasileiro.
Ela está se lascando pelo nível técnico, pelo espetáculo. Ela quer saber do dinheiro. Quanto que isso me traz de patrocínio? Quanto que isso me traz de cota de TV? Quanto que isso me traz de visibilidade? E é um absurdo, porque você está comprometendo o time que investiu. E se fosse o Flamengo eu ia falar, se fosse o Palmeiras eu ia falar, se fosse o São Paulo eu ia falar, se fosse o Corinthians eu ia falar, Cruzeiro, Galo. Porque é palhaçada, é covardia. É covardia você colocar o time que vai disputar a final de uma Libertadores para jogar uma final de Campeonato Brasileiro, que vai ser esse jogo, 4 dias antes. Porque ele não vai poder poupar. Ele não vai poder poupar para esse jogo. E aí? E se o Luiz Henrique se machuca para uma final de Libertadores? E se o Almada se machuca para uma final de Libertadores? E se o Igor Jesus se machuca para uma final de Libertadores? Aí, o que é uma bosta no futebol brasileiro é que o Galo, nesse momento, ele não vai questionar isso. Ele vai amar isso. Ô, Tico. Nossa, pode chegar cansado para jogar contra a gente. Ô, Tico. O Palmeiras não vai questionar isso. Nossa, podem poupar algum jogador contra a gente. Quando os clubes deveriam se unir contra a vergonha que é a CBF. Fala, Vamp, eu vi que você tá querendo falar. Não, fora isso tem as convocações, data FIFA, hein? Sim. E o Botafogo perde todo mundo, né? Na última convocação foi... Do Botafogo foram 7. E do Atlético Mineiro, se não me engano, 3. Cara, eu concordo com o Mauro, eu acho uma covardia, eu acho um assinte, eu acho um desrespeito contra o futebol brasileiro não mudar essa data de Palmeiras e Botafogo. Só que aí é uma imprensa que muitas vezes é bairrista, que muitas vezes baba ovo de CBF, e aí a gente não vê falando tanto. Tinha que estar sendo falado, cara. Não é justo, não é moral com o futebol, não é moral com o Botafogo. Como não seria moral se fosse o Palmeiras na mesma situação do Botafogo, pô? Só que aí nunca a gente coloca como futebol geral. Sempre se coloca como torcida. Que aí eu vou ser sincero. Qual torcida é maior, a do Palmeiras ou a do Botafogo? A do Palmeiras. Então vamos falar a favor do Palmeiras. Que se dane. Não vamos se queimar com a torcida do Palmeiras. E não pode pensar assim. Tem que pensar pelo futebol, tem que pensar pela justiça. Se fosse o Palmeiras na mesma situação, eu ia estar falando do mesmo jeito aqui. E eu sei que vai ter torcedor do Palmeiras na bronca, não sei o quê, que se dane. Mas justo não é, Flávio Prado, Vamp, que também falou aí de convocação. Nada na CBF tem justiça. E aí eu digo, o torcedor tem motivo sim, Flávio Prado, para desconfiar de politicagem. Ele não pode julgar. Eu não posso julgar, mas desconfiar eu posso. Eu posso falar, cara, será que a Leila tendo uma boa relação com a CBF? O Textor é odiado pela CBF. Será que não tem uma boa vontade da CBF com o Botafogo? Pode. O torcedor pode desconfiar, porque é um absurdo não mudar a data desse jogo Palmeiras e Botafogo, Flávio Prado. Bom, muito boa tarde, meu caro Thiago. A CBF é uma zona, a gente já sabe, mas o que atrapalha sempre é a porcaria do campeonato regional. Nós vamos até abril só com lixo, né? E depois a gente começa os campeonatos, fica tudo embolado. Eu, desde o começo, falei que esse jogo tinha que ser depois da última rodada. Só que tem a história do Mundial, né? O campeão da Libertadores, ele vai para o Mundial, e o primeiro jogo é no dia 11. E me parece que a final do Campeonato Brasileiro é dia 8, não é isso? É 8, a última rodada é 8. É 8. E o campeão, ele estreia no dia 11 no Mundial. Então não dá para você jogar para depois, não tem jeito, né? Se joga dia 8, então não teria jeito para fazer. Não sei se alguma ginástica, alguma matemática para fazer antes, mas realmente não teria como fazer. O que tem é que não ter campeonato regional. Começar o campeonato desde o começo, aí dá para fazer tudo certinho. Deixa o campeonato regional com time pequeno e time que disputa as séries A, B, C, não precisa participar dessa porcaria. Esse é o ponto. Mistura tudo, embolou tudo. Não tem como tirar, como jogar para depois, senão você não vai ter nem o campeão brasileiro, né? Para você ter uma condição de saber classificação de Libertadores, etc. Então, não tem jeito. E precisa saber o campeão da Libertadores também para poder levar esse time para jogar o Mundial. Então,
não tem muito o que fazer agora, não. Agora tá feita a caca, que começa no começo do ano, quando tem as porcarias de campeonato regionais que não serve para nada, serve para a CBF ganhar voto, e aí fica esse rolo. Todo ano é a mesma coisa, algumas vezes fica pior, como aconteceu nesse ano. É isso, e tem que ser falado, né? Tem que ser falado porque é uma situação bem bizarra que o Botafogo vai sair prejudicado. De um jeito ou de outro, o Botafogo vai sair prejudicado. O Mauro diz, velho Vamp, eu vou querer ouvir o Flávio também, que preocupa a situação do Botafogo pela atuação que teve contra o Peñarol. Quando eu falei que eu achava, foi o time reserva. Eu entendo o que o Mauro diz, né? Do jeito que foi contra o Palmeiras, do jeito que foi contra o São Paulo. Só que também eu vejo, por um lado, que o Botafogo teve uma tabela muito difícil. O Botafogo passa pelo Palmeiras, que era o bicho-papão, né? É o bicho-papão. Toda a Libertadores que tem. Quem é bicho-papão? Palmeiras e Flamengo. São vistos como os bicho-papões, né? De Libertadores. O Botafogo, sim, pecou de novo, quase entregou de novo. Sim, foi preocupante. Mas passou pelo Palmeiras. Aí pega o São Paulo, que foi o último campeão da Copa do Brasil, que eliminou o Palmeiras, pegou o Flamengo, é time grande, né, brasileiro. Passou, massacrou no primeiro tempo no Rio, realmente podia ter feito 3 ali, quase se complicou, mas passou pelo São Paulo. Eu entendo o Mauro quando o Mauro diz, o Botafogo teve algumas preocupações aí. Teve momentos de fraqueza, mas também teve esse lado dele ser o finalista que pegou a tabela mais difícil, né? A tabela para o Galo só foi complicar agora, com o River Plate. Mas dá para gerar, vocês também se preocupam, Vamp, Flávio, com esses deslizes que o Botafogo às vezes dá. E é um time que não conquistou títulos nos últimos anos, desde 95 não conquista um título de expressão. Isso gera um peso, velho Vamp? Quando você está na final e disputando o título, né? Sempre há pressão, principalmente dois clubes que são SAF, né? Se tornaram SAF. O John Tex investe para poder ter o retorno, né? A torcida do Botafogo na expectativa. É um clube que oscilou aí muitas vezes com a Série B e a Série A do brasileiro, né? Não vem de grandes conquistas, né? O ano passado todo mundo apontava com o título na mão e foi aquele vexame, né? De não ganhar o brasileiro e deixar o Palmeiras ultrapassar e ser o atual campeão brasileiro. O Atlético Mineiro construiu seu estádio, tem um estádio próprio agora. Lá tem a sua SAF, tem lá os donos, né? Não vive um jejum como o Botafogo, mas é muito cobrado, vai ser muito cobrado. Está aí em 2 frentes também como o Botafogo, um pelo Brasileiro e a Libertadores, e o outro pela Copa do Brasil e Libertadores. O Atlético Mineiro tá mal no Campeonato Brasileiro, a tabela está se ajeitando. O Atlético, só os 2 Atléticos têm um jogo a menos. Todo mundo está com 31 jogos. O Atlético Mineiro tem 30 e o Atlético Paranaense tem 30 jogos. E esse jogo que falta vai ser lá em Curitiba, né? Olha só como é que é, Tico. Você pode chegar em tudo, em finais de tudo, e de repente ficar de fora pro Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro não ganha a Copa do Brasil ou não ganha a Libertadores, ele está de fora da Libertadores do ano que vem. Olha como é que é. Você chega em duas finais importantes, a Copa do Brasil e a Libertadores. Se não conquistar... Só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Em 5 segundinhos a gente volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vamp falando aí desse confronto do Botafogo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se ele não ganha a Copa do Brasil ou não ganhar do Botafogo a final da Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, ele tá fora da Libertadores do ano que vem. Olha só também a pressão. O Botafogo, pelo que está fazendo no Campeonato Brasileiro, se ele não conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, vai ser mais um ano frustrante, de uma expectativa muito grande, mas ele se garante na Libertadores do ano que vem pela pontuação que ele tem no Campeonato Brasileiro. Ele é o líder, está muito distante a pontuação dele, que é primeiro para o 5º colocado, né? O Atlético tem esse conforto de não vir tanto tempo de jejum como o Botafogo vem, mas o Atlético também tem esse risco. Perdeu a final para o Flamengo da Copa do Brasil. Chegou lá na Argentina,
Uma final contra o Botafogo, ele não conquista o título, nenhum dos dois, pelo Campeonato Nacional ele fica de fora na temporada que vem do Campeonato da Libertadores. Porque eu acho que é inviável pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tem 43 pontos, 41 pontos. 41, se eu não me engano. O Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro é horrível. É horrível. O Botafogo vai ser uma decepção se não ganhar nada pelos investimentos e por ter tanto tempo sem conquistar nada. Mas ainda o Botafogo tem, pelo Campeonato Brasileiro, ele se garante na próxima Libertadores do ano que vem. Essa situação, né, são dois times, isso é impressionante, né, Flávio? São dois times que estão disputando 2 títulos de expressão, cara. Olha a força que o Galo e o Botafogo atingiram nesse ano. O Atlético está na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Um Atlético que chegou a ser questionado até pela própria torcida, quando foi decepcionante no Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético está na final da Copa do Brasil e da Libertadores, e o Botafogo está ali na briga pelo título brasileiro e na final da Libertadores. Ou seja, são 2 times que chegam nessa reta final de temporada podendo conquistar 2 títulos, sendo um ano histórico, podendo ser um ano traumático, porque vai que não ganham nenhum dos 2 títulos. Tem a chance. O Atlético Mineiro pode perder a final para o Flamengo e pode perder a final para o Botafogo. O Botafogo pode perder a final para o Atlético Mineiro e pode perder o título para o Palmeiras. Quem vocês acham, você, Flávio, primeiro, depois eu vou querer escutar o Mauro, que tem mais chance de conquistar os 2 títulos, pelo que vocês estão acompanhando? É Botafogo ou Atlético Mineiro? E por quê? Porque aí vai ser um ano histórico, ainda mais pro Botafogo, né, gente? Se o Botafogo, que não conquista um título de expressão desde 95, for campeão brasileiro de Libertadores no mesmo ano, cara, vai ser com certeza o ano da história do Botafogo. Eu acho que o Botafogo, pela bola que jogou até agora, ele tem mais chances nas 2 competições. Eu acho que o Botafogo, ele, dentro da normalidade, ele tem tudo para levar o Campeonato Brasileiro e conseguir chegar. E acho que o Botafogo está jogando um pouco mais, na média, né, do que o Atlético Mineiro, vide o Campeonato Brasileiro, onde um está em primeiro e outro está em 5º, 6º lugar. Então, pela média de jogo, o Botafogo está melhor. Tem um ano melhor. Mas é claro, são finais e na final você pode ter dificuldade, você pode ter problema. O Atlético é uma surpresa, ele não jogou futebol suficiente, ele pegou uma chave na Copa do Brasil bem favorável, foi chegando, sem desmerecer nada, e agora pega um Flamengo que ficou devendo. Quem está mais devendo desses todos é o Flamengo. Então eu entendo que se for para acontecer alguma coisa desse tipo, me será mais surpreendente se o Atlético ganhar os 2 do que se o Botafogo ganhar os 2. Para mim, o mais natural seria que o Botafogo ganhasse os 2 títulos. Concorda, Mauro? O Botafogo, ele tem uma vantagem, ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Então ele está mais próximo de ser campeão. O Atlético, na final da Copa do Brasil, não tem vantagem, está igual o Flamengo, né? Não existe vantagem no mata-mata. Joga a segunda partida em casa, mas isso não é vantagem, isso é uma vantagem teórica para algumas pessoas, para outras não. Então o Botafogo, em tese, está mais perto. E tem jogado mais, sem dúvida alguma. O Botafogo tem sido um time melhor do que o Atlético no geral, né? No geral. E é inegável também que o Botafogo teve um caminho mais difícil do que o Atlético para chegar a essa decisão. Enfrentou equipes melhores naquele momento específico, né? Embora o River Plate em casa, ia ser a final, toda aquela festa da torcida, um time muito tradicional, muitos investimentos, o futebol do River está muito fraco. Muito fraco. Então, assim, a grife é importante, mas os adversários não foram tão difíceis, não. O Atlético fez muito bem, triturou em casa, classificou. Mas estamos falando de um River que sempre tinha a possibilidade de conseguir uma reviravolta. Isso, no futebol a gente não pode descartar. Mas a realidade é que ele não vence há 6 jogos e fez um gol nesses últimos 6, o River Plate. O Botafogo enfrentou um Palmeiras, um São Paulo que faz uma temporada boa, embora não vá ganhar títulos importantes. Ano passado na Copa do Brasil, o São Paulo desse ano é mais forte do que o do ano passado. O São Paulo tem uma campanha melhor no Brasileiro, foi bem na Libertadores, quase eliminou o Botafogo, teve chance para isso. Copa do Brasil foi jogo duro com o Atlético. Exato, na Copa do Brasil, exatamente, caiu justamente para um finalista. Então eu entendo que o Botafogo teve uma caminhada de fato mais difícil. E passou pelo Palmeiras também, né, que é o bicampeão do Brasil, um adversário sempre muito difícil e que na Libertadores sempre estava chegando na semifinal.